Olá, meu nome é Sheila Carminati, eu sou fundadora do escritório de advocacia Carminati Dangui Associados e eu vim aqui para falar com vocês sobre um tema que é de 2017, mas ainda gera bastante dúvida nos empresários do lucro real e do lucro presumido, que é a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Então, a princípio, eu vou contar a história da situação para vocês e depois eu vou responder algumas perguntas, como: é possível fazer essa exclusão? Posso me creditar com a Receita Federal? Qual o entendimento da Receita Federal? Qual o entendimento do STF? Qual o entendimento do Judiciário como um todo? Como é que está essa situação hoje em dia? Inicialmente, lá no artigo 195 da Constituição Federal, ele prevê o quê? Prevê que toda sociedade é responsável por financiar a Seguridade Social e que uma desses financiamentos será feito através da contribuição social cobrada do empresário e do empregador. Essa contribuição social, ela será cobrada sobre o faturamento ou sobre a receita. Esses são os termos da Constituição Federal. Nós sabemos que receita e receita bruta, ou faturamento e receita bruta, não são a mesma coisa, pois a receita bruta é tudo que a empresa arrecada ao longo do mês, tudo que passa pelos seus cofres, não necessariamente sendo valores que vão ficar para ela. Faturamento é só aquilo que efetivamente fica para a empresa. Sabendo dessa situação, a gente tem que analisar o Código Tributário Nacional, no artigo 110 dele, que fala o seguinte: os conceitos e os institutos de direito privado, eles não podem ser modificados pela lei tributária para fazer com que o fisco possa arrecadar mais, ou para que o fisco arrecade menos. Não pode ser modificado o significado dessa estrutura, porque ela é de direito privado, não é do direito tributário. Diante disso, a gente verifica que o ICMS ele não é parte do faturamento das empresas, porque ele não fica para a empresa, ele simplesmente passa pelos cofres da empresa e depois vai chegar lá para o fisco. Né? Quem vai ficar com esse valor, na verdade, do PIS, do ICMS, é o ente tributante, né? São os estados e não a empresa em si. Por isso, o ICMS não faz parte do faturamento delas. Com essa situação, teve que ser editada uma lei complementar, que é a número 70 de 1991, a qual igualou receita bruta com faturamento, que já não é adequado, não é o correto e o permitido pelo Código Tributário Nacional, e falou que sobre esses valores é que seria cobrado o PIS e a COFINS, né? Incluindo aí o ICMS nessa base de cálculo, considerando que ele faz parte do faturamento e da receita das empresas. O STF então foi acionado para decidir a respeito disso, e o que o STF decidiu ali em 15 de março de 2017, em sede de repercussão geral? Ele definiu uma tese de que o ICMS não compõe a base do PIS e da COFINS, que seria inconstitucional fazer isso, porque a Constituição, lá no artigo 195, ela fala de receita ou faturamento, ela não fala de receita bruta. Né? Receita bruta é uma coisa totalmente diversa. A gente pensou que isso aí tivesse decidido, resolvido, que não haveria mais questionamento sobre isso, mas não foi bem assim, porque um mês depois dessa decisão, a Receita Federal ela fez uma resolução de consulta número 6012 de 2017, declarando que, como não havia trânsito em julgado, ainda estava pendente embargos de declaração no STF, não seria feito esse creditamento dos contribuintes via administrativo. Então, ela não excluiria o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não iria gerar créditos para o contribuinte para ele poder descontar de outros tributos, isso de forma administrativa. No entanto, a gente sabe que via judicial, várias empresas estão conseguindo fazer isso, sim.
judicialmente os juízes, como já está fixado em sede de repercussão geral pela STF essa tese, desde 2017, eles vêm declarando que as empresas têm direito a receber dos últimos 5 anos tudo que elas foram cobradas a maior e, em sede de liminar, desde o início já é determinado que o fisco pare de fazer a cobrança nesses moldes. Então, judicialmente já vem sendo feito isso. No entanto, como fica aquela questão dos embargos de declaração, Sheila, que a Receita tanto falou ali no seu parecer interno e que ela defende tanto? Os embargos de declaração são importantes, sim, mas no sentido de que eles podem fazer a modulação dos efeitos. O que é a modulação dos efeitos? É o STF dizer o seguinte: a partir desta data, ou a partir de uma data a ser fixada para frente, o STF pode fazer isso, é que vai ficar valendo a minha decisão. Daqui para trás, o que foi cobrado, esquece. Né? Quem já entrou com a ação, antes do STF fazer essa modulação, não vai ser afetado. Mas quem não entrou ainda pode vir a ser afetado sim, porque a partir da modulação dos efeitos, não vai poder ser cobrado os últimos 5 anos, por exemplo. Vai ser podido sim ingressar na justiça, exigindo que o fisco pare de cobrar o PIS e a COFINS com o ICMS na sua base de cálculo. Mas dos últimos 5 anos, não. Somente, por exemplo, se o julgamento for em 2020, daqui a 5 anos vai poder ser requerido que devolva-se os últimos 5 anos, de 2025 para trás, né? No entanto, o que já passou de 2020 para trás não vai ser conseguido para as pessoas que ingressarem com ação nova, né? Como é que está a situação hoje? Quem entra hoje com o processo, ele não está sendo suspenso, porque o STF já decidiu que o mero fato de ainda estar pendente em base de declaração não é capaz de suspender todas as ações sobre essa matéria em primeiro e em segundo grau, mas acontece que, se essa modulação de efeitos vier a ser feita, então realmente, de 5 anos para trás, o contribuinte não vai ter direito a receber nada, ele vai ter direito dali para frente apenas, né? Se os embargos de declaração forem julgados improcedentes para a União e o STF decidir que não vai modular os efeitos, aí a situação permanece como ela está hoje, né? Não vai modificar, a empresa, a qualquer momento que ela entre na justiça, ela vai poder reaver os últimos 5 anos pagos indevidamente e vai poder também pedir que seja cessado a cobrança do PIS e da COFINS com o ICMS na sua base de cálculo a qualquer momento, né? Qual que é o impacto financeiro disso? Se eu fizer isso na minha empresa, será que vai dar diferença, Sheila? Olha, por um estudo que você faça, assim, fazendo o cálculo contábil mesmo, você verifica que para uma empresa que tem 1 milhão de faturamento mensal, isso já daria uma diferença aí em 5 anos com correção monetária de em torno de 500 a 900 mil reais, né? Então, é um impacto bem significativo. São créditos que vão poder ser utilizados pela empresa para abater outros tributos. Gera uma economia nesse momento de crise, sim. Então, não é coisa pouca. Inclusive, o Magazine Luiza teve que fazer uma publicação de fato relevante para os seus acionistas, pois ela conseguiu judicialmente a declaração de de direito à restituição dos últimos 5 anos, que chegava a 1 bilhão de reais. Então, dependendo do faturamento da empresa e do ICMS que ela paga, a importância a ser restituída pode ser muito grande, sim, pode fazer diferença para os cofres da empresa, né? Como conclusão, o que a gente tira? De que a empresa nunca vai estar isenta de riscos. Quando você entra na justiça, você está exposto a diversos tipos de entendimento, mas a gente já tem
uma base forte de entendimento do STF, ali de março de 2017, que fixou, sem sombra de dúvidas, de que o ICMS ele não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o risco existe, mas ele não é muito grande devido a essa situação do STF já ter se manifestado sobre isso. O risco ele atine mais a essa situação dos embargos de declaração, que ainda estão pendentes e a gente não sabe quando que vão ser julgados. Por isso que é importante você, empresário, entrar em contato com o seu advogado tributarista, entrar em contato com o seu contador de confiança e depois de fazer um levantamento, uma perícia contábil aí de tudo que você pagou nos últimos 5 anos, verificar se é interessante ingressar na justiça ou se não é o caso, né? De porte dessas informações, você tomar a melhor decisão para a sua empresa. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está disponível, pode mandar aqui nos comentários abaixo ou no nosso e-mail. Muito obrigada!